E aí, Nação Celeste, bora para mais um vídeo, para mais um conteúdo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Bora para mais um vídeo, para mais uma capa, hoje dia importante, né? A apresentação do Gerson na Toca da Raposa 2, muita coisa pra gente poder falar sobre isso e outros assuntos, mas antes de mais nada, já peço de maneira muito humilde aquele likezão de vocês, a meta é de 500 joinha, me ajude a batermos mais uma meta aqui, tá bom? Comenta, se inscreva, like no nosso vídeo, beleza? E é o seguinte, nação, aliás, hypa o nosso vídeo, né? E é o seguinte, eu trouxe ontem esse vídeo aqui pra vocês, falando sobre esse absurdo aqui. Precisamos compartilhar esse conteúdo, precisamos dar like e hypar para alcançarmos mais pessoas, tá? Já tá com o número de visualizações bem legal, mas me ajudem nessa, tá? Primeiro link da descrição e no card superior do canto direito, você clica e acompanha esse conteúdo, esse absurdo. Bora lá, nação! Quero ainda continuar aqui falando de sócios torcedores, porque o Cruzeiro ainda está na casa dos 88 mil sócios. Precisamos mostrar a nossa força para aquele que vem fazendo tudo por nós, Pedrinho BH. Bora bater os 100 mil, nação. Se você puder, seja sócios. Já tem planos aí com valor bem tranquilo para quem de repente não tem muita condição. Mas de qualquer jeito, se você tem uma condição um pouquinho maior, tem planos para que você, né, que de repente mora em BH ou na região metropolitana, comparecer nos jogos, acompanhar mensalmente o Cruzeiro com mais facilidade. Então, aproveite e ajude o Cruzeiro mais do que nunca. Vamos lá, nação. Bora trazer a agenda da semana aqui para vocês, né? Lembrando que temos 2 jogos nessa semana, jogos importantes por contextos diferentes, né? Treino aconteceu ontem às 10 da manhã e hoje em 2 períodos, às 10 e agora às 4 da tarde. Amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite, o Cruzeiro entra em campo, tá? Mais uma rodadinha aí, no caso contra a Tombense, lá em Tombos. Aliás, esse jogo é em Uberlândia, né? A Tombense jogou para Uberlândia. Quinta-feira teremos aí às 4 da tarde treino na Toca, assim como na sexta também mesmo horário. E aí no sábado o Cruzeiro entra em campo às 18h30, mais um jogo pelo Campeonato Mineiro. E esse jogo tem expectativa de já ver aí, né, o Cruzeiro com o Tite e alguns dos titulares, se não um time completamente titular. Bora ver as próximas infos nesses próximos dias. E domingo é o primeiro dia de descanso desde o início da pré-temporada, então vai ser o dia aí que a rapaziada vai descansar depois dessa longa trajetória aí de treinos. Agora, nação, bora falar de copinha, porque o Cruzeiro já sabe qual será o seu oponente na próxima fase. Terceira fase da copinha, teremos aí o time da Ponte Preta, tá? Pela frente. É um confronto que continua em Franca, isso é bom porque o Cruzeiro não precisa ficar viajando. E se passar da ponte também já sabemos que enfrentaremos ou a Ferroviária ou o Santos. Então podemos ter aí numas oitavas de final Cruzeiro e Santos. Do outro lado, jogos que acontecem ou que já aconteceram ou que estão acontecendo nesta terça-feira para decidirmos aí os times, os confrontos da terceira fase. Desse lado do Cruzeiro tudo definido, do outro nesta terça teremos as definições. Chico da Costa bidou, nação. Boa notícia, pensando principalmente no confronto de quarta, né? Sofremos com a ausência do próprio Chico, que faltava bidar, do Neiser, que acabou sendo ausência ali, meio que entre aspas, de última hora, e o Caio Jorge tá na leva do time que ainda tá se preparando para iniciar a temporada, então acabamos usando o Leles, o Fernando entrou no segundo tempo, podemos agora ter o Chico da Costa ali como opção para o Tite. É sim uma boa informação. E aqui, nação, eu quero fazer uma reflexão até em cima dessas lesões que a gente tá tendo nesse início de temporada, porque tem uma galera, rapaziada, comendo a bola legal, tá? É difícil a gente vir aqui bater no eixo e às vezes ter que bater em próprios torcedores que ajudam a disseminar falsas notícias ou falsas impressões e acabam municiando os rivais, né? Então o Samuel Venâncio falou sobre isso, né? Muita gente criticando o preparador físico do Cruzeiro, e o Samuel até comentou em cima de um post cruzeirense que o preparador do Cruzeiro ele é uma referência na profissão. É só conversar com profissionais no meio que a gente vai ter esse feedback. E o pior
que esse tipo de informação de que a culpa dessas lesões é do preparador físico acaba virando verdade imediatamente com as teorias criadas. É muita maluquice. Fica aqui de feedback, nação, pra gente poder ter responsabilidade naquilo que a gente diz. E que um edema na coxa, né, que uma lesão de estiramento ou coisas parecidas muitas vezes vai além da preparação física. Temos que ter foco. É basicamente o time de profissionais da área do ano passado, que foi referência e muito elogiada no final da temporada, o para 2026. Tem uma alteração ali que vem junto com o Tite, né? Um profissional que vem junto com o Tite, mas de resto é basicamente a mesma coisa. Bora colocar a cabecinha no lugar aí pra gente não ficar, né, disseminando informação para alimentar os rivais. Uma outra notícia boa, que envolve até departamento médico, envolve tudo isso, nação. Notícia muito boa mesmo, tá? A previsão pro Vidalba voltar era março. Só que essa previsão caiu drasticamente. Olha só que notícia sensacional. Embora a previsão inicial fosse março, as chances de Vidalba voltar já no final de janeiro ou início de fevereiro. O zagueiro do Cruzeiro se recupera melhor do que o esperado, informação do Samuel Venâncio. Então, nação celeste, teremos aí, vamos colocar na pior das hipóteses, lá no final da primeira semana de fevereiro, todos os jogadores da defesa disponível. O Janderson tá voltando e com isso a gente vai ter Fabrício Bruno, Vidalba, João Marcelo, Jonathan Jesus, Bruno Alves e Janderson. Devem ser os jogadores aí que o Tite vai rodar nessa temporada, né? Principalmente os 5 primeiros que eu mencionei. E aí, nação, pra gente poder encerrar o nosso vídeo, eu quero falar sobre o Paquetá. Mas antes eu tenho um vídeo para trazer para vocês. Como eu já mencionei, foi a apresentação do Gerson na Toca da Raposa 2 nesta terça-feira. E teve um momento que chamou muita atenção. Ele se emocionou muito quando falou ali de um tópico. Chorou de verdade. Vou dar play e vocês acompanham. Família e empresa. E o que de fato impacta na sua carreira até aqui, essa relação sua com seu pai? Cara, meu pai, na verdade, hoje em dia sou eu que tô sendo pai dele. Mas se hoje eu tô aqui, foi primeiro por Deus, né? Pelo talento que ele me deu, por todo dia ele me permitir levantar, né? Meu pai foi meu primeiro treinador, muitos de vocês não sabem, foi meu primeiro treinador, começamos treinando ali na rua. A gente esteve junto quando a gente passava dificuldade, a gente esteve junto, meu pai sempre acreditou em mim, até mesmo quando eu não acreditava, meu pai acreditou. A gente briga bastante, mas eu fico emocionado de falar isso, porque muitas pessoas criticam, falam muita coisa, mas aí é fácil você falar de... Até porque o mundo que a gente vive hoje, é muito fácil falar da vida do próximo, né? Hoje falamos mais da vida do próximo do que da nossa própria vida. Então criticam muito ele, falam muita coisa, mas quando tu tá num sofá dentro de casa, é muito fácil tu pegar o telefone e falar. É muito fácil eu pegar o telefone por trás de uma rede social, falar do Pedrinho aqui, mas ninguém sabe o que a gente passou. Ele tava comigo quando quando a gente não tinha nada o que comer em casa. Não vai ser agora que eu vou abandonar ele. Tamo junto até o final. E se hoje eu tô aqui feliz, esse choro aqui não é um choro de tristeza, não, é um choro de alegria, porque só nós sabemos que nós passou. E hoje eu posso dar uma vida boa pra minha família. Posso dar uma escola digna para minha filha. Então, se hoje eu tô aqui, agradeço meu pai. Primeiro a Deus e depois meu pai. Acho que é isso. É muito fácil falar da vida do próximo. Muito fácil criticar. Muito fácil pegar o telefone e fazer um vídeo. Mas ninguém tava comigo. Quando eu chegava em casa, eu não tinha o que comer. Ele tava. Minha mãe tava. Minhas irmãs estavam. Então o que eu puder fazer para ajudar minha família, eu vou fazer. Podem falar o que quiser. Eu não ligo. Minha prioridade vai ser sempre minha família. Então, pode ter certeza que esse choro aqui não foi um choro de
de tristeza não, foi de alegria, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei de onde eu cheguei, e eu sei onde eu quero chegar. Então, um recado aqui, jamais eu nunca vou faltar respeito com ninguém. Uma coisa que vocês não vão ver minha é, posso estar passando o pior momento da minha vida, posso não estar produzindo dentro de campo bem, a pessoa pode me criticar, mas vocês nunca vão ver eu faltando respeito com vocês, discutindo com o jornalista, discutindo com o torcedor. Até porque mesmo eu sempre respondi em campo, e é o que eu vou continuar fazendo. Mas eu acho que isso é um desabafo que eu tô fazendo, porque é doloroso ver certas coisas, sabe? Ver o que as pessoas falam da tua família. Óbvio que minha vontade às vezes é pegar o telefone, fazer um vídeo, desculpe até, xingando, fazendo um monte de coisa, mas eu não sou assim não. Eu respondo dentro de campo. E vai ser isso. Então, se hoje eu tô aqui, hoje eu agradeço primeiro a Deus e o meu pai por tudo que ele fez por mim. É isso. Tá aí, nação, esse momento chamou muita atenção, né? Foi um desabafo, chorou, se emocionou. Realmente, né? Muitas coisas nesses últimos dias foi falado do pai do jogador, né? Mas aí fica para reflexão e análise de cada um, né? Teve um outro ponto ali que chamou muita atenção também, cara, e você percebe, né, que o cara, ele realmente quer vencer pelo clube. O Gerson é um cara extremamente vencedor, eu vou falar sobre isso, inclusive, já na comparação com o Paquetá. Mas ele falou, né, pô, a gente tá treinando aqui na Toca 2 e tem aquele mural com fotos de jogadores que passaram por aqui e ganharam muitas coisas. Quem sabe, né, daqui a alguns anos será a minha foto ali com os títulos que eu vou conquistar no Cruzeiro. Cara, isso aí ele já ganha a torcida, né? Isso aí já é o suficiente para ele ganhar a torcida, mas é principalmente para mostrar o quanto o cara ele quer ser vencedor pelo Cruzeiro. Rapaziada, para finalizar o vídeo, quero trazer uma pergunta para vocês. Quem é melhor, Lucas Paquetá ou Gerson? Porque surgiu essa discussão principalmente por dois motivos. Primeiro, o Gerson, o Paquetá está na mira do Flamengo. Parece que entre Flamengo e Lucas Paquetá é uma coisa bem tranquila de se resolver. Parecido com a questão envolvendo Gerson e Cruzeiro, não foi o maior empecilho. Agora o Flamengo vai ter que lidar com o West Ham. Vai ter que convencer o West Ham a diminuir a pedida inicial de 60 milhões de euros. Depois os caras aceitaram, parece lá, 45 milhões de libras, que passa dos 50 milhões de euros. E o Flamengo tá tentando chegar num denominador lá entre 35, 40 milhões de euros. Mas enfim, esse é um motivo. E o outro motivo é porque o Gerson chegou ao Cruzeiro como a maior contratação da história do futebol brasileiro, da América do Sul. E é um jogador que abalou, né, por vários motivos essa relação. É um ex-flamenguista, o Cruzeiro se viu com o Flamengo numa discussão envolvendo o Caio Jorge, então tá bem polarizado nesse início de ano essa discussão entre Cruzeiro e Flamengo, fato. E com a chegada do Paquetá, a mídia já começa a fazer comparativos com o Gerson, como por exemplo aqui na sua tela você pode acompanhar, né, que o próprio Marcelo Beckler chegou a comentar no De Placa na TNT Sports o seguinte: o Paquetá é o Gerson melhorado, na visão dele é um segundo homem de meio campo, o terceiro se aproxima dos atacantes, pode achar um passe especial, é um cara combativo, pode jogar na do Jorginho, na do Arrascaeta, enfim. Rasgou elogios a Paquetá, que realmente é um ótimo jogador. Mas a pergunta que eu te fiz, né, e você me responde, quem é melhor pra você? Paquetá ou Gerson? Talvez, rapaziada, aqui eu já cravei, né, no vídeo que eu falei, não é melhor. No vídeo que eu quero dizer como não é melhor. Pra mim o Gerson, ele é um jogador mais completo do que o Paquetá, apesar das aspas do Beckler. E aqui agora eu tenho que argumentar, né? Quando o Gerson, ele ganha seus primeiros títulos com a camisa do Flamengo, ele é um jogador que ele joga muito mais por dentro, né? Ele faz ali a segunda função de meio campo e em vários momentos jogando um pouco mais avançado, jogando por trás ali, fazendo ali o U por trás do Arrascaeta.
Quando ele consegue melhorar ainda mais o seu nível técnico com a camisa do Flamengo, quando ele tem a segunda passagem, com o Tite, ele passa a fazer uma função do ponta volante, que é o que o Christian fez no ano passado com a camisa do Cruzeiro, só que com uma qualidade maior. Jogando, ou seja, aberto. Jogando em uma função que até então ele não fazia com a camisa, que ele não havia fazido com a camisa do Flamengo e talvez nem na carreira. Um cara que pisou muito mais vezes dentro da área. Então, se for pra falar de versatilidade, eu não vejo o Lucas Paquetá fazendo tantas coisas a mais assim do que o Gerson. Então, só por aí, a gente já iguala essa discussão. Tecnicamente, eu aceito a justificativa de você falar pra mim, pô, realmente o Paquetá, tecnicamente, ele é melhor do que o Gerson. Só que você não define um jogador melhor porque ele tecnicamente, ele é avançado na comparação com outro jogador. E a gente pode trazer aqui vários exemplos pra mostrar o quão tecnicamente não basta você ser melhor. Porque às vezes você pode até ser bom tecnicamente, mas o que você faz, né, com essa técnica dentro de um esporte onde ele é coletivo, é você e mais 10 no seu time. Porque se a gente pegar os números do Lucas Paquetá, e aqui a gente tá falando de um jogador de 28 anos. O Gerson também tem 28 anos, então a comparação ela é excepcional, pra não ficar desleal pra ninguém, né? Então aqui é o seguinte, né? Pegando na última temporada completa dos dois, 24 e 25, eu estou no Transfer Market. Segundo o Transfer Market, o Paquetá fez 36 jogos. Isso aqui por clubes, tá? Ele fez 5 gols, não deu nenhuma assistência, segundo o Transfer Market, e participou de 2.500 minutos, arredondando. O Gerson, na mesma temporada, fez, né? Segundo o Transfer Market na temporada 24-25, ó, foi o meu filtro aqui, tá? 28 jogos, e quando fala temporada 24-25, eles estão aqui pegando os jogos, tá? Pelo que eu entendi do filtro aqui, eles estão pegando jogos de janeiro de 25 ao meio do ano de 25, a julho de 25, tá? Então o Gerson fez 28 jogos, 8 jogos a menos que o Paquetá, fez 2 gols, deu 4 assistências, participou então de 6 gols, né, diretamente falando, e jogou 2.100 minutos, arredondando. Jogou menos minutos e participou de um gol a mais. Então, apesar do Paquetá ter feito mais gols, não é a função nem de um nem de outro. Mas municiar é. E nessa, o Gerson teve 4 assistências, o Paquetá nenhuma. Você pode falar até que os números são parecidos. Tudo bem. Mas bora pro que importa, no final das contas, que é conquistas. O Gerson, como jogador, ele tem 2 Libertadores, 3 brasileiros, 4 cariocas e uma Copa do Brasil. Vou ficar com esses títulos aqui, tô eliminando alguns, tá? O Paquetá, como jogador, ele tem, e assim, vou eliminar a seleção, tá? Vou falar só por clubes aqui. O Paquetá, por clube, ele tem uma Conference League pelo West Ham. E o que mais? Um carioca pelo Flamengo. 2 títulos. Não tem brasileiro, não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Não tem Premier League. Assim como o Gerson também não ganhou o francês pelo Olympique de Marselha. Ele não tem italiano. O Paquetá, ele jogou lá pelo Milan. Então assim, rapaziada, nessa comparação, eu aceito o argumento de que, tecnicamente, o Lucas Paquetá, ele é um pouco melhor do que o Gerson, ou muito melhor, você vai analisar, e até acho que algum cruzeirense pode chegar a essa conclusão e tá tudo certo. Mas, de uma maneira geral, se você pegar o que envolve o futebol, conquista, o que você tem que fazer dentro de campo, que é basicamente a sua função principal, que é fazer com que o jogo ele rode por você para que você municie os atacantes com assistência ou com penúltimo passe. Cara, eu acredito que hoje para o Cruzeiro, o Gerson, ele seria muito mais, ele teria a chance, né, muito mais de dar certo do que um Paquetá para o Flamengo.
É claro, precisaria que o Paquetá chegasse no Flamengo pra gente lá no final do ano fazer essa avaliação, né? Mas eu acredito de verdade, isso aqui não é jogar pra torcida ou porque, né, obviamente o Gerson agora está no Cruzeiro. Se a gente pegar questão de polivalência dentro de campo, o Gerson deve nada pro Paquetá. Aquilo que você precisa fazer pra que você tenha o êxito final, que é título, não tem nem comparação, o Gerson engole o Paquetá. Cara, na boa, cravar que o Paquetá é muito melhor do que o Gerson, os dois têm 28 anos, me parece que um ele é muito mais consagrado do que o outro. E se a gente levar esse discurso por seleção, aí sim, rapaziada, o Paquetá é muito mais figurinha carimbada do que o Gerson. O Gerson vai ter chances claras e até como titular, agora nesse último ciclo, né? Fim de ciclo do Diniz e início de... Aliás, fim de ciclo do Dorival, início de ciclo do Ancelotti. Aí sim o Gerson foi mais figurinha carimbada. Mas falando por clubes, que é a nossa realidade, aqui a gente não tá no canal Seleção Brasileira Nostalgia, é Cruzeiro Esporte Clube, né? É Cruzeiro Nostalgia aqui no caso. Aí a gente tá falando de um parâmetro de clubes. Eu acredito que nesse contexto eu tenho alguns argumentos pra falar que o Gerson ele é melhor do que o Paquetá. Mas fica aí na sua visão, na sua comparação, você traz mais elementos pra me refutar ou até mais elementos pra corroborar com o que eu acabei de mencionar. Beleza, nação? Ficou um pouco mais longo o vídeo, faz um tempinho que a gente não passa dos 20 minutos, mas acho que deu pra render. Chegou até aqui, deixa o like, hype aqui o nosso vídeo, deixa aquele hype gostoso. A qualquer momento nós voltamos, fique com Deus, até a próxima, tamo junto.